Hoje nós estamos refletindo um pouco sobre a pessoa mais importante, a pessoa mais valiosa que a história da humanidade já conheceu. Isso pela sua proposta de vida. Jesus é uma proposta de vida, Jesus é uma proposta de mudança, Jesus é algo muito especial. Na história de alguns homens dos seus dias, Jesus fez toda a diferença que precisava. Quando Jesus se encontrou com esses homens, homens que eram grandes homens, que ouviram falar de Jesus, mas que não o conheciam pessoalmente, não haviam experimentado quem era de fato Jesus, esses homens provaram pela sua vida a importância da gente abraçar com Jesus, a importância da gente conhecê-lo de perto. E o texto que eu tenho em mãos aqui é Lucas, onde fala que Jesus estava sendo crucificado. E ele foi apresentado perante Pilatos, perante Herodes, foi apresentado perante os grandes homens dos seus dias. E aí então, quando Jesus se apresenta, ele se apresenta para demonstrar não o seu poder, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua maneira de tratar as pessoas, não para dar uma aula especial de sabedoria, nada disso, mas Jesus se apresenta como Filho de Deus que veio trazer algumas coisas. E a pergunta nesse texto aqui, quando Jesus se apresenta, é esta: quem é Jesus? Lucas capítulo 23 fala que, levando toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, levaram Jesus até Pilatos, começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este homem pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu o dizes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho nele culpa alguma. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar a Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque há muito que desejava vê-lo, por ter ouvido as coisas que ele esperava fazer, e esperava ver Jesus realizar algum sinal. Nesse primeiro quadro, e na primeira experiência que nós tiramos aqui, a pergunta é essa: quem é Jesus? E para Pilatos, Jesus é a razão de grande alegria. Quando Pilatos ouviu falar de Jesus, ele ficou muito alegre. Quando Pilatos viu Jesus, ele ficou muito alegre. Ele tornou-se a razão de alegria na vida de Pilatos. Pilatos talvez tivesse alguns momentos de alegria, mas a vida de Pilatos passou a ser uma proposta de alegria a partir do encontro que ele tem com Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a razão de alegria para as pessoas que estão deprimidas, para as pessoas que estão no poder, mas que sentem que o poder não podem fazer nada por si, para as pessoas que estão em alguma situação difícil, de decadência, de sofrimento, de angústias, de dificuldades, mas sabem que não podem encontrar alegria e perderam o sentido da vida, perderam a alegria, estão desmotivadas, estão sem saber qual deve ser a tomada de decisão. Olha, Cristo Jesus, quando se apresentou a Pilatos, quando Pilatos viu Jesus, quando Herodes viu Jesus, ele alegrou-se grandemente. Quem é Jesus? Jesus é a razão de grande alegria. Ele tornou-se esse motivo de alegria na vida de Herodes. Herodes se alegrou muito. Olha, meu querido ouvinte, meu querido assistente, você que está me vendo do outro lado da tela, eu queria dizer para você que existe uma razão que satisfaz as pessoas, e é Jesus. Ele é a transformação das tristezas, não só dos momentos de tristeza, mas ele é a transformação das tristezas, das angústias, das dificuldades em grande alegria. Pilatos, quando viu Jesus, alegrou-se sobremaneira. Quem é Jesus? Naquela história, naquele percurso, Jesus continuava andando e diz o texto: no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Quem é Jesus?
dois grandes homens, Pilatos e Herodes. Eram homens importantes na sua época, mas estavam distantes um do outro. Cada um vivendo da sua região, comandando as suas cidades ali, mas Jesus se apresenta ali. E Pilatos e Herodes estão juntos naquele momento e de repente eles estão em inimizade. E quando Pilatos fica sabendo que Herodes estava em Jerusalém, o que ele faz? Ele manda Jesus, que estava com ele, para encontrar-se com Pilatos. Herodes manda Jesus para encontrar-se com Pilatos. Olha só, primeiro Jesus torna-se a razão de alegria, produziu grande alegria na vida de Herodes. Depois Herodes vai para Pilatos, manda Jesus para Pilatos, e Jesus torna-se entre os dois o motivo de reconciliação. Quem é Jesus para as pessoas que estão em inimizade? Jesus, em segundo lugar, é um motivo de reconciliação. Pessoas que estão inimigas, pessoas com quem não sabem mais como se relacionar, pessoas que não sabem mais como se achegar. Olha, Jesus pode entrar nessa história, Jesus pode fazer a mudança, Jesus pode fazer a diferença, Jesus pode fazer isso tudo que essas pessoas estão precisando. Jesus, então, é motivo de reconciliação. Você que busca há muito tempo uma razão para se sentir de novo em amizade com Deus, você que busca há muito tempo de novo para sentir aquela paz com Deus, eu queria dizer para você, existe sim uma razão que pode justificar essa paz e pode trazer essa paz, essa reconciliação, pode trazer de volta a reconciliação, é Jesus. Jesus foi o motivo de reconciliação entre Pilatos e Herodes. Os dois se reconciliaram graças à intermediação de Jesus. Jesus é motivo de reconciliação. Abraço-o. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui a experiência desses dois homens, Jesus sendo levado para um lado, Jesus sendo levado para outro, Jesus sendo levado nas mãos de o julgamento, nas mãos da multidão, e de repente Jesus se apresenta ali e Pilatos então pergunta à multidão, e agora, quem que vocês querem que eu solte? Tinha ali um ladrão e tinha Jesus, que era o justo, o perfeito. O ladrão estava de fato perdido, condenado, e não havia mais saída, não havia mais alternativas para ele. Então a multidão grita, soltem Barrabás, prendam Jesus. Pilatos, mais do que depressa, aceita essa proposta. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, encontramos algo semelhante. Quando o sacerdote entrava lá no templo, e ele levava 2 pombinhos, e ele então oferecia um pombinho por aquela pessoa que estava em pecado, que ia até ali, pegava aquele pombinho, degolava um dos 2 pombinhos, ele degolava num vaso com água dentro do templo, depois ele derramava todo o sangue daquele animal ali dentro daquele vaso, daquela água, e ele pegava o outro animal e levava até aquele local, mergulhava naquela água com sangue, ia à porta do tabernáculo e soltava, e quando ele abria a sua mão, ele soltava aquela pombinha, e quando a pombinha saía voando, a pessoa que estava lá na dependência daquele sacrifício, se sentia livre, se sentia perdoada. A situação aqui não é diferente. Quando um condenado, que era Barrabás, que deveria ir para a cruz, que deveria ser morto, é solto e sai livre. E entra Jesus, que é o justo, o perfeito, para fazer a plena libertação que aquele homem precisava. O povo grita, soltem Barrabás, prendam a Jesus, matem, crucifiquem-no. Eles não sabiam que Jesus veio para completar exatamente isso. Ele é o substituto perfeito, ele é o sacrifício perfeito. Portanto, meu querido, minha querida, você deve pensar sempre que em Cristo Jesus você pode e deve viver livre. Em Cristo Jesus você pode e deve ter toda a liberdade que as pessoas procuram. Cristo Jesus é
a libertação completa, Ele é o substituto perfeito. Não precisamos fazer mais nada, é entregarmos o nosso coração para Jesus, entregarmos a nossa vida para Jesus, que então nós experimentaremos o substituto perfeito. Quem é Jesus? Jesus é razão de grande alegria, Jesus é motivo de reconciliação, Jesus é o substituto perfeito, que você possa recebê-lo em seu coração e viver uma vida boa que só Ele mesmo oferece. Que Deus te abençoe.